Imagine só, você está prestes a entrar em uma experiência que vai além de tudo que já viveu ou sonhou. Estamos falando de uma viagem que transcende o tempo e o espaço, levando você diretamente ao cenário mais impressionante que você pode imaginar. A visão transcendental do profeta Isaías, diante do trono de Deus no céu. Agora feche os olhos por um segundo e se veja lá, em pé, num lugar onde a realidade como conhecemos se dobra e a majestade divina se revela em sua forma mais pura e esplêndida. Você está diante do trono de Deus, cercado por uma luz que não se compara a nada que a terra pode oferecer. É uma luz que aquece e preenche, mas não cega. Ela revela a verdadeira essência da santidade e do amor divino. E aí, ao seu redor, estão os serafins, seres celestiais de uma beleza indescritível, cada um com 6 asas. Com 2 cobrem o rosto em sinal de reverência, com 2 cobrem os pés, mostrando humildade, e com as outras 2 voam, preenchendo o espaço com a pureza de sua adoração. Eles cantam, em uma voz que é mais doce e ao mesmo tempo mais poderosa do que qualquer música já ouvida. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A voz dos serafins ressoa, enchendo cada canto do céu, e você sente cada palavra vibrar dentro de si, tocando sua alma de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. De repente, o cenário se torna ainda mais impressionante. A própria base do trono de Deus começa a tremer com o poder das vozes dos serafins, e uma fumaça suave e perfumada preenche o ar, simbolizando a presença inconfundível do divino. É um momento de pura revelação, onde a grandeza de Deus se manifesta de forma tão intensa que Isaías, e agora você, através desta viagem imaginária, se vê confrontado com a própria insignificância diante de tamanha majestade e santidade. Mas aqui está a beleza dessa experiência. Mesmo diante de uma cena tão grandiosa, há uma mensagem de esperança e amor. Deus, em sua infinita majestade, não está distante ou indiferente. Ele está ativamente presente. Sua glória preenche toda a terra e o céu, e Ele chama cada um de nós, assim como chamou Isaías, para ser parte de sua história eterna. Esse convite é para você também, aqui e agora. É um chamado para reconhecer a grandeza divina e encontrar o seu lugar dentro dessa vastidão. Um lembrete de que, não importa quão grandioso seja o cenário, há sempre um espaço reservado para você. Este momento da visão de Isaías é um convite a viver profundamente na compreensão da santidade, majestade e amor de Deus, que transcende qualquer coisa que possamos compreender. É uma oportunidade para refletir sobre como, apesar de nossa pequenez diante do infinito, somos infinitamente amados e chamados a participar da eternidade divina. Então, enquanto você se imagina voltando dessa jornada transcendental, traz consigo a certeza de que a presença de Deus é uma realidade constante e envolvente, convidando-o a viver cada dia em reconhecimento de sua grandeza e amor. Isaías foi o escolhido para testemunhar essa visão divina em meio a um período de grandes tumultos e desafios. Imagine-se na pele de Isaías, vivendo em uma época marcada por conflitos e incertezas, onde a esperança parece uma chama frágil prestes a se apagar. E então, em meio a tudo isso, surge uma missão que mudaria não só a vida dele, mas também a forma como nós entendemos nossa própria espiritualidade. Isaías não era um homem comum. Ele possuía algo que o destacava, uma profundidade espiritual que lhe permitia ver além do imediato, além das aparências. Pense em alguém capaz de enxergar a verdadeira essência das coisas, alguém cujo coração e mente estão tão alinhados com o divino, que ele é capaz de discernir as complexidades do mundo e da condição humana com uma clareza sobrenatural. É como se Isaías tivesse uma conexão direta com o coração de Deus, uma sensibilidade espiritual que lhe permitia compreender os planos divinos e as necessidades de seu povo de uma maneira única. Nesse cenário de desafios, Isaías se destaca como uma voz de esperança e um símbolo de fé inabalável. Ele é escolhido para testemunhar a majestade do trono divino, uma honra e responsabilidade enormes, mas que de alguma forma parecem adequadas à estatura espiritual de Isaías. É como se, em meio ao caos, Deus estivesse buscando alguém capaz de entender e transmitir uma mensagem de esperança, alguém que pudesse olhar para além das dificuldades do momento e vislumbrar a eternidade da presença divina. Imagine agora você, inserido nesse contexto, percebendo que a escolha de Isaías não foi ao acaso. Ela reflete um chamado divino que busca não apenas a habilidade de ver, mas também de entender e comunicar verdades espirituais profundas. Isaías, com sua profunda conexão espiritual,
torna-se o canal através do qual a santidade, justiça e misericórdia de Deus são reveladas. É uma lembrança poderosa de que, mesmo nos momentos mais difíceis, existem pessoas escolhidas para trazer luz, esperança e renovação. Este momento na vida de Isaías é um convite para você também refletir sobre sua própria profundidade espiritual. É um chamado para desenvolver uma conexão mais profunda com o divino, para ser capaz de ver além das aparências e compreender as complexidades do mundo sob uma perspectiva espiritual. Isaías nos mostra que, mesmo em tempos tumultuados, é possível encontrar clareza, propósito e direção ao nos alinharmos com os valores e princípios eternos que nos guiam. E assim, como Isaías, você também pode ser um portador de luz e esperança, alguém capaz de fazer a diferença no mundo, não importa quão desafiador ele possa parecer. E agora, quero me aprofundar com você sobre aquela visão de tirar o fôlego que Isaías teve, focando em um elemento crucial: o trono. O trono não é apenas um móvel bonito e imponente. Ele simboliza algo muito mais grandioso. Imagine-se lá, diante desse trono, e perceba que ele representa a soberania absoluta de Deus, uma autoridade que vai muito além de qualquer poder terreno que você possa imaginar. É como se naquele momento, todos os reinos, governos e poderes do mundo se tornassem pequenos e insignificantes diante da grandeza desse trono celestial. O trono de Deus, nessa visão, é uma poderosa lembrança de que não importa o quão caótico o mundo possa parecer, há uma ordem maior, uma autoridade definitiva que está acima de tudo e de todos. É uma mensagem de segurança e proteção divina, uma garantia de que, mesmo nas tempestades mais violentas da vida, existe um porto seguro, um refúgio eterno ao qual podemos recorrer. Pense nisso como uma âncora para a alma, um lembrete de que, não importa o que aconteça, não estamos à deriva em um mar de incertezas. Há um comando supremo que nos guia e protege. Mas há mais nesse simbolismo. O trono de Deus não é apenas sobre poder e autoridade. É também uma expressão do amor divino, uma demonstração de que a verdadeira liderança é pautada na justiça, na misericórdia e no cuidado para com a criação. É como se Deus estivesse dizendo: veja, eu estou no controle e você pode confiar em mim, não apenas porque sou todo-poderoso, mas porque meu poder é exercido com amor, visando o bem maior de todos. Nesse ponto do nosso roteiro, você, assim como Isaías, é convidado a refletir sobre o significado profundo dessa soberania divina. É uma oportunidade para entender que, mesmo em meio às maiores turbulências da vida, há uma ordem divina que se mantém firme, uma presença constante que oferece segurança, orientação e esperança. O trono de Deus simboliza essa verdade eterna, lembrando-nos de que, por mais que enfrentemos desafios e incertezas, não estamos sozinhos. Há uma força maior, um amor inabalável que nos sustenta e nos guia. Então, enquanto você se imagina deixando essa visão celestial, leve consigo essa certeza. A soberania de Deus é uma fonte inesgotável de força e esperança. Nos momentos de dúvida ou medo, lembre-se do trono divino, da autoridade e amor que ele representa, e saiba que você está sob o cuidado do Rei dos Reis, aquele que tem o mundo em suas mãos e cujo coração está voltado para você, oferecendo segurança e paz, não importa o que venha a acontecer. Agora, imagine-se no lugar de Isaías, esse homem que viveu uma experiência única, transformadora. Ele não foi apenas um mero espectador. Isaías teve o privilégio, a honra de ser escolhido como um observador direto da majestade divina. Mas sabe o que é mais incrível? Ele também foi nomeado como porta-voz de Deus. Isso mesmo, Isaías recebeu uma missão de extrema importância: levar a palavra de Deus ao seu povo, servir como uma ponte entre o divino e o humano. É como se ele tivesse sido confiado com um tesouro, uma mensagem que precisava ser compartilhada com todo o coração e alma, uma responsabilidade gigantesca, mas também um imenso privilégio. Então, enquanto você acompanha essa jornada de Isaías, é convidado a pensar sobre sua própria vida. Assim como Isaías, você também pode ser um observador privilegiado do divino, alguém que, de maneira única, experimenta e compartilha a presença de Deus no mundo. Agora pense em como isso é extraordinário. Isaías, em meio a um mundo cheio de incertezas e desafios, é chamado para uma tarefa que mudaria não apenas a sua vida, mas também a de muitas outras pessoas. Ele é escolhido para ser a voz de Deus, para proclamar verdades eternas, para alertar, consolar, guiar e inspirar. Isaías torna-se então mais do que um profeta. Ele é um mensageiro da esperança, um farol de luz em tempos de escuridão.
E aqui está algo para você refletir. Isaías aceitou sua missão com humildade e coragem, apesar de reconhecer suas próprias limitações e imperfeições. Lembra quando ele disse: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros." Ele também compreendeu a grandeza da tarefa que lhe foi confiada. E com a ajuda divina, ele se levantou, pronto para cumprir seu papel. É como se Deus estivesse mostrando, através de Isaías, que não procura pessoas perfeitas, mas sim corações dispostos e abertos a seguir seu chamado. Não é necessário ter visões sobrenaturais. Basta estar atento às maneiras pelas quais Deus se revela no dia a dia, nas pequenas coisas, nos gestos de amor e bondade, na beleza da criação. E quem sabe, assim como Isaías, você também possa ser um porta-voz de Deus, levando palavras de esperança e encorajamento a quem precisa, sendo uma luz em meio à escuridão. Essa é a mensagem de Isaías para nós, um chamado para sermos observadores atentos do divino e mensageiros da esperança divina. Uma lembrança de que, apesar de nossas imperfeições, somos todos convidados a participar dessa história eterna, a fazer a diferença no mundo, guiados pela sabedoria e amor que vem de Deus. E assim, passo a passo, podemos trilhar um caminho que nos aproxima cada vez mais do divino, cumprindo nosso papel único nesse grande plano. E vamos pensar naquela cena celestial impressionante que Isaías testemunhou, especialmente nos serafins, essas criaturas fascinantes que cercam o trono de Deus. Imagine só serafins, seres de luz com 6 asas. Cada movimento e som que eles fazem transbordam reverência e humildade. Eles cobrem o rosto e os pés com as asas, em um gesto que demonstra o respeito profundo pela santidade inigualável de Deus. E enquanto eles voam, eles proclamam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Essas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas, ressoam pelo céu, lembrando a todos da pureza, poder e presença onipresente de Deus. Agora pense nisso. Os serafins estão nos ensinando uma lição valiosa sobre a adoração. A maneira como eles adoram, com total entrega e humildade, enfatiza que adorar a Deus não é apenas cantar louvores ou dizer palavras bonitas. É reconhecer a grandeza de Deus e se aproximar dele com um coração puro e humilde. A adoração verdadeira envolve reconhecer nossa pequenez diante da magnificência divina e render-se completamente à sua vontade, sabendo que Ele é o Criador de tudo que existe, o sustentador de nossas vidas e o merecedor de toda a honra, glória e louvor. Os serafins, em sua beleza e santidade, são um lembrete constante da importância de viver uma vida de adoração genuína. Eles nos mostram que adorar a Deus significa mais do que apenas participar de rituais. É uma atitude diária de gratidão, respeito e amor. É olhar para a criação e ver a mão de Deus em tudo. É enfrentar cada dia com a certeza de que Ele está conosco, guiando nossos passos, e é dedicar cada ação, pensamento e palavra à sua glória. Então, enquanto você reflete sobre a visão dos serafins ao redor do trono divino, lembre-se do que eles representam. Uma chamada para viver uma vida de adoração profunda e significativa. Uma vida onde cada momento é uma oportunidade para reconhecer a santidade de Deus, para se aproximar dele com humildade e para expressar nosso amor e gratidão através de nossas ações e palavras. Os serafins nos ensinam que a adoração adequada flui de um coração que entende a grandeza de Deus e se rende a Ele em total devoção. Assim, inspirado pela adoração celestial dos serafins, você é convidado a cultivar um espírito de adoração em sua própria vida, transformando cada dia em uma celebração da presença e santidade de Deus. Deixe que a visão dos serafins seja um lembrete de que adorar a Deus é uma jornada de amor, respeito e entrega total, uma jornada que nos aproxima do coração divino e transforma nossa maneira de viver e enxergar o mundo. Agora vamos dar um salto no tempo e pensar sobre como essa visão de Isaías, tão antiga e ao mesmo tempo tão poderosa, fala diretamente aos nossos corações hoje. Sim, mesmo em um mundo que parece estar sempre em conflito, com novos desafios surgindo a cada dia, a mensagem contida na visão de Isaías não perdeu sua força ou relevância. Imagine só, em meio à correria do dia a dia, as notícias que não param de chegar, as incertezas que enfrentamos, essa visão nos lembra de algo fundamental: a soberania de Deus. É como se, em meio ao caos, recebêssemos um convite para parar, respirar e lembrar que, acima de tudo, há um Deus que está no controle, cuja autoridade suprema transcende o tempo e o espaço.
Mas não é só isso. A visão de Isaías também nos chama à santidade, um convite que ecoa através dos séculos, nos lembrando de que, apesar das falhas e imperfeições, somos chamados a viver de maneira que reflita o caráter de Deus. É uma chamada para olharmos para dentro, para avaliarmos nossas vidas à luz da santidade divina e nos esforçarmos para sermos melhores, para amarmos mais, para agirmos com justiça e compaixão. E sim, isso pode parecer uma tarefa gigantesca, mas lembre-se de Isaías, que se sentiu completamente indigno diante da visão de Deus, mas que foi transformado e capacitado para cumprir sua missão. Da mesma forma, você também é convidado a experimentar o poder transformador da verdade divina, que tem o potencial de mudar corações e renovar vidas. E aqui está a beleza dessa mensagem. Ela nos mostra que, mesmo em um mundo em conflito, há esperança. A visão de Isaías nos encoraja a não desistir, a não perder a fé, mesmo quando tudo parece incerto. Ela nos lembra de que, acima das tempestades da vida, há um Deus que oferece segurança, amor e paz. É uma verdade eterna que ilumina nosso caminho, nos guiando através das dificuldades e nos inspirando a ser luz para os outros. Então, enquanto você reflete sobre a relevância contemporânea da visão de Isaías, lembre-se de que a mensagem que ela traz é tão necessária hoje quanto foi na época do profeta. Em um mundo que muitas vezes parece perdido e confuso, essa visão nos lembra de que há um Deus soberano que nos chama a viver de maneira santa e verdadeira e que, através da sua graça, podemos encontrar força para enfrentar os desafios e fazer a diferença no mundo. Assim, inspirado pela visão de Isaías, você é convidado a abraçar esse chamado, a viver uma vida que reflita a santidade e o amor divinos, e a compartilhar a esperança que essa verdade traz, tornando-se um agente de transformação em um mundo que tanto precisa de luz. Agora quero lhe falar sobre algo verdadeiramente fascinante sobre as profecias de Isaías, a maneira como elas prepararam o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Imagine, séculos antes de Jesus nascer em Belém, Isaías já estava falando sobre ele, pintando um quadro que ajudaria gerações futuras a reconhecer o Messias quando ele finalmente chegasse. Essas profecias, cheias de esperança e promessa, são como faróis no tempo, guiando o povo de Deus através das eras, preparando seus corações para o evento mais transformador da história humana. Isaías falou de um servo sofredor, alguém que seria desprezado, rejeitado, um homem de dores familiarizado com o sofrimento. Ele profetizou que este servo carregaria nossas dores, seria ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e que através de suas feridas seríamos curados. Pense nisso. Séculos antes, Isaías estava nos dando um retrato incrivelmente preciso de Jesus, de sua missão e do sacrifício que ele faria por todos nós. É como se Isaías estivesse estendendo uma ponte através do tempo, conectando o passado ao futuro, preparando o caminho para o advento da graça divina em forma humana. Mas Isaías não falou apenas do sofrimento. Ele também profetizou sobre a esperança e a redenção que viriam através de Cristo. Ele falou de um tempo em que a justiça brotaria para as nações, de um reino de paz, onde o lobo habitaria com o cordeiro, e de um líder, a raiz de Jessé, que atrairia povos de todas as nações. Essas profecias são como janelas para o futuro, oferecendo vislumbres de um mundo transformado pelo amor e pela misericórdia de Deus, um mundo que Jesus veio inaugurar. Então, enquanto você reflete sobre a importância das profecias de Isaías, veja-as como uma preparação divina, um plano meticulosamente traçado que culminaria na vinda de Cristo. Isaías nos ensina a olhar além do imediato, a ver a mão de Deus trabalhando através da história, guiando seu povo em direção a um futuro cheio de esperança. As profecias de Isaías não são apenas relíquias do passado, elas são testemunhos vivos do amor de Deus, que se estende através dos séculos, alcançando até nós hoje. Assim, inspirado pelas profecias de Isaías, você é convidado a se maravilhar com a maneira como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus. É um convite para reconhecer a fidelidade de Deus, que não apenas prometeu um Salvador, mas também cumpriu essa promessa de maneira espetacular. As profecias de Isaías nos lembram de que não importa quão escura a noite possa parecer, a luz da esperança nunca se apaga, porque Deus está sempre trabalhando para cumprir seus propósitos redentores, preparando-nos para receber a maior dádiva de todas, Jesus Cristo, o Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias, a esperança viva para todos nós. Em meio a tempos de incerteza e declínio moral,
quando parece que o mundo ao nosso redor está perdendo sua bússola ética, há uma mensagem poderosa que ressoa através das eras, trazendo luz e esperança, a soberania de Deus. Imagine por um momento que, apesar de tudo parecer estar desmoronando, há um alicerce firme, uma verdade inabalável que sustenta o universo. Deus está no controle. Sim, mesmo quando as notícias parecem sombrias, quando a injustiça parece prevalecer e a moralidade parece estar em queda livre, há uma força maior, um plano divino que transcende nossa compreensão imediata, guiando tudo para um propósito final de amor e redenção. Essa soberania de Deus não é uma ideia distante ou um conceito teológico abstrato. É uma realidade viva que oferece segurança e esperança em meio ao caos. É como se, em meio à tempestade, Deus estivesse segurando o leme, guiando o barco da história humana através das ondas turbulentas, rumo a um destino de paz e justiça. A mensagem bíblica nos lembra de que Deus não é indiferente às lutas e dores do mundo. Ele está intimamente envolvido, trabalhando de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver ou compreender, mas que no final revelarão sua glória e bondade. E aqui está o convite para você. Em tempos de incerteza, volte-se para essa verdade. Lembre-se de que a soberania de Deus é uma âncora para a alma, uma promessa de que no final tudo será restaurado, que a justiça prevalecerá e que o amor de Deus triunfará sobre todas as formas de mal e sofrimento. Essa esperança não é uma fuga da realidade, é uma força que nos capacita a enfrentar os desafios com coragem, a lutar pela justiça e a amar com compaixão, sabendo que não estamos sozinhos e que nossa luta faz parte de um plano maior. Então, enquanto você navega pelas incertezas da vida, deixe que a mensagem de esperança e a lembrança da soberania de Deus sejam o farol que guia seu caminho. Permita que essa verdade fortaleça seu coração, inspire suas ações e renove sua fé. Em tempos de declínio moral, seja um portador da luz da verdade, da bondade e da justiça, refletindo o caráter de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Lembre-se de que, não importa quão grande seja a tempestade, a soberania de Deus é a garantia de que a aurora virá, trazendo consigo a promessa de um novo dia, repleto de paz, amor e redenção. É um convite para viver com esperança, ancorado na certeza de que Deus está no controle e que, através dele, podemos ser agentes de transformação em um mundo em transição. Antes de nos despedirmos, tenho um convite especial para você. Se você se sentiu inspirado, tocado ou até mesmo curioso com tudo que exploramos juntos, eu te peço, inscreva-se no canal, dê um like neste vídeo e deixe seu comentário abaixo. Fazendo isso, você não só nos ajuda a crescer e a levar essa mensagem de esperança e inspiração para mais pessoas, mas também se torna parte de uma comunidade que busca, todos os dias, aprender mais, se aprofundar e encontrar maneiras de viver uma vida mais plena e significativa. Compartilhe com alguém que você acha que também iria gostar. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Esse ensinamento pode acrescentar muito em sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado e que Deus os abençoe ricamente.